Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, estamos começando mais um Comigo Cast, o seu podcast de informações da Cooperativa Comigo. E o nosso assunto aqui hoje é bem bacana, é bem interessante, que é sobre perspectivas climáticas para o início aí do plantio da safra 2024-2025. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio da Comigo em Rio Verde o climatologista e professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde, o Gilmar Oliveira Santo. Muito obrigado, Gilmar. Olha, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom estar vindo aqui falar, trazer informação para os produtores, para os interessados nesse assunto. O clima que uma vez não interessa somente os agricultores, como também toda a sociedade, né? Vira até uma conversa de barzinho. Então é sempre bom estar aqui, poder estar aqui e trazer essa informação para a sociedade. Realmente. E o clima aí tem sido pauta aí nos últimos dias, né? Esse calor que tem feito, com certeza não tem saído aí das rodas de conversa. E agora, trazendo aqui para o nosso tema de hoje, né? Que é a respeito das perspectivas do clima e para o plantio e para a próxima safra, né? E antes da gente iniciar, conta pra gente como é que tá aí, assim, como é que tem sido o comportamento aí desse clima aqui em Goiás, qual que tem sido aí a análise e o cenário que vocês têm encontrado? Conta pra gente aí. Olha, é um cenário atípico. Por quê? Porque até então, quando eu trabalhava com clima, vamos considerar até o ano de 2015, 2016, era uma situação até conhecida. Nós sabíamos que no dia tal, que é o dia do santo tal, ia chover. Que aquele mês de dezembro ia chover. De 2015 para cá, teve uma reviravolta nessa questão climática e hoje a gente não consegue mais ter um comportamento tão... aquele comportamento esperado. Igual sempre as pessoas de idade conseguem falar, olha, o mês de dezembro é certeza que chove. Não, hoje não é nós não temos mais essa garantia. Então, claro, trabalhamos com modelagem matemática, com modelos que realmente vai trazer essas informações. Mas tem sido um ano atípico, principalmente esse ano de 2023, que foi um dos aspectos positivos não ter tido geada, mas ter tido nós tivemos o adiantamento no volume de chuva, no período de chuva. Que chuva no mês de agosto aqui na nossa região é um fato assim, atípico. Só para você ter uma ideia, esse ano foi o terceiro mês de agosto mais chuvoso da história do município de Rio Verde. E olha que o relato meteorológico, o registro meteorológico é desde 1972. Nós temos mais de 50 anos. E esse foi o terceiro mais chuvoso. Os outros ficou na década de 70, que chegou a 125 milímetros no mês de agosto. Esse ano nós chegamos a 40 milímetros. Esse registro é o registro oficial do município. Bacana. Então, aí a gente vê que houve aí então uma mudança também nessas médias antes de chuva e a quantidade de precipitação, então, já tem sofrido alterações aí ao longo desses últimos 5 anos, então. Isso. O que tem acontecido na região é quando a gente trabalha com volume anual, o volume anual tem um comportamento muito semelhante. Então, a variação é muito pequena. Agora, a distribuição temporal é que não está legal, vamos dizer assim. Por exemplo, esse ano nós tivemos um agosto mais chuvoso, nós tivemos um mês de fevereiro esse ano, não sei se você lembra, se quem está nos assistindo, se ele vai lembrar desse fato, o mês de mês de fevereiro deste ano chegou a quase 500 milímetros. Isso é quase 40% do volume total esperado no ano. Então, assim, foi um ano atípico. Mas o que é a grande preocupação? Como o volume anual não tem uma variação tão significativa, se já choveu um volume expressivo, e agora, como que fica a safra 23, 24, que é a nossa grande preocupação agora, essa próxima safra, né? Como será? E aí nós estamos aqui realmente para trazer essa informação para o produtor. Pois é. E trazendo então agora para o plantio, a gente sabe que o vazio sanitário ele já terminou ali no dia 24, já deu início aí ao período de plantio, né, da nova safra. Como que estão aí as perspectivas para esse início de plantio dessa nova safra? Wellerson, o que nós temos esse ano? Olha só que interessante. Nós temos uma influência de um fenômeno meteorológico El Niño, e esse fenômeno ele tem uma atuação extrema no sul do país e na região norte.
Tá? No sul do país, nós temos o maior volume de chuva, no norte nós temos praticamente aí uma redução do volume de chuva. Só que o estado de Goiás está entre essas duas regiões. E essa é a grande preocupação. O que esperar para essa safra? Por mais que agora, nesse início do período chuvoso, nós temos alguns volumes de chuva esporádicos em alguns dias aleatórios, que pode vir a acontecer porque os últimos dias foram muito quentes e continua quente aqui na região, final de setembro, início de outubro é muito quente, isso influencia muito na evaporação de água para a atmosfera. E quando que vai as primeiras chuvas aqui na região? Quando vir uma frente fria do sul. Isso vai provocar uma queda de temperatura momentânea e chover. Só que essas primeiras chuvas na nossa região, por estar com influência do fenômeno El Niño, nós não vamos ter já logo em seguida uma boa distribuição dela. Ou seja, quer dizer que logo vai ter a primeira chuva. Eu posso esperar a segunda chuva já nos próximos dias? Não, isso devido ao fenômeno El Niño. Esse El Niño ele dificulta um pouco essa formação de nuvens de chuva, principalmente aqui na região centro-oeste. Isso porque muda a dinâmica atmosférica dos ventos. Por exemplo, aqui chega ventos mais quentes e como consequência ele está mais quente, ele tem menor quantidade de umidade. Então vai demorar mais para regular o período chuvoso aqui na região. E analisando aí essas altas temperaturas aí, né, que tem ocorrido nos últimos dias, até que ponto essas altas temperaturas elas podem influenciar aí para quem já começou, né, o plantio e para quem ainda não começou, mas pretende ainda iniciar? Muito prejudicial. Por quê? Olha só, aquele produtor que já fez a semeadura da cultura da soja, né, se as temperaturas continuarem muito altas, como estão nos últimos dias, já passando os 35 graus, nós temos um problema que é o tombamento fisiológico. Alguns chamam de cancro do calor, que é o quê? A planta até consegue germinar em alguns casos. Tá? Alguns casos até cozinha no próprio solo, mas outros casos consegue germinar. Quando consegue germinar, ela dá o tombamento no caule da planta. E aquilo ali é o replantio. O replantio é custo para o produtor. Então, essas altas temperaturas é um problema, sim. Principalmente o produtor que for um pouco mais, vamos dizer, aventureiro, de logo com a primeira chuva que acontecer, ele já soltar o plantio. Acontece, porque às vezes um produtor tem grandes áreas, tá? E aí ele fala, eu não consigo ficar esperando. Então ele acaba arriscando um pouco mais. Mas aquele produtor que tiver condições de esperar um pouco mais para fazer a semeadura no período que tem uma melhor regularidade das chuvas, isso é melhor. Mas a pergunta é quando isso vai acontecer, né? Que é a pergunta de 1 milhão, né? Bom, tudo indica que aqui na nossa região, esse período chuvoso, ele deve começar a ficar mais frequente aqui na região a partir do dia 15 de outubro. Essa é a previsão. Nós temos uma diferença entre previsão e precisão, mas os modelos apontam que a partir de 15 de outubro deve ter uma melhor regularidade das chuvas. Mas mesmo assim, o volume médio mensal, que é o volume médio esperado para outubro, para novembro, até dezembro, vai ser um volume abaixo da média. Assim como aconteceu, se não me falha a memória aqui, na safra 21-22, que começou com um período chuvoso ali abaixo da média, começou com uma situação muito espaço, com uma má distribuição temporal, e só janeiro que foi firmar de fato esse volume, esse período chuvoso. Então tudo indica que deve acontecer uma situação. Essa é a situação agora para os próximos dias aqui na nossa região. O ideal aí é sempre aguardar aí essa regularidade maior aí do período aí de intensificação das chuvas. A gente sabe que chuva demais prejudica e chuva de menos também interfere, né? No final das contas, aí na produtividade que os produtores tanto almejam. E muito, apesar de não ser a previsão para agora, né, de o excesso de chuva, mas o excesso ele tem vamos dizer assim, um aspecto negativo, porque a planta deixa de ter ali o sistema radicular deixa de ter uma aeração ali no solo, né? Então isso prejudica o desenvolvimento da cultura, é fato. E uma outra situação que acontece, se nós temos período, apesar da chuva ser benéfica, ser esperada, o ideal é que se ela acontecesse à noite, mas isso, nós não controlamos isso. Quando ela acontece durante o dia,
ela tem o fator de poder deixar dias nublados. Dias nublados acaba que também, de modo geral, atrasa aquele ganho de calor da cultura, que nós chamamos de graus-dias. Então, acaba que a semeadura, acaba que a condição ali da planta, ela tem um atraso. O produtor esperava colher com 120 dias, ele vai para 121, 22, 23. Mas, enfim, é melhor ter essa situação do que faltar água no solo. Mas é só levantando alguns pontos, né, o que acontece com o excesso de chuva aqui na nossa região. Verdade. Dentro desse aspecto aí, a tecnologia também, então, ela tem desempenhado aí um papel muito importante nesse sentido, né? Hoje a gente vê aí que o produtor, ele tem mais acesso, na verdade, à informação, né? E as próprias instituições aí, tanto de pesquisa, né, quanto instituições mais voltadas ao campo meteorológico, né? Comigo a gente tem aí, o produtor, ele conta com um centro tecnológico, onde são realizadas pesquisas e tem acompanhamento, e a gente vê, no caso, aí, esse acompanhamento meteorológico. Então, a tecnologia também, ela é fundamental nesse acompanhamento aí do desenvolvimento das culturas, né? E desde o início ali da semeadura até a colheita. Sim, nesse contexto da tecnologia, tem uma questão que é muito importante até deixar registrado aqui. É o quê? Hoje o produtor, ele acaba que ele está ali em função, toda a lavoura dele, toda a condição que ele tem, está em função ali das condições climáticas. Que ele precisa de chuva para fazer a semeadura, ele precisa de sol para fazer a colheita, e nesse intervalo ele precisa dessas condições, depende de qual for a ação dele, ou chuva ou sol para fazer algum manejo na planta. Enfim, praticamente ele vive em função das condições meteorológicas. E hoje é o que o produtor não investe na sua propriedade, de modo geral. Então, nesse contexto da tecnologia, é importantíssimo hoje o produtor ter uma estação meteorológica na sua propriedade. Para ele ter um registro meteorológico do que acontece naquela região. Na região não, na propriedade dele. Tá? E outra situação é ter uma previsão meteorológica pontual para aquele local, e não uma previsão a nível nacional, que às vezes ele vê o mapa a nível nacional, que tem uma escala ali, vamos dizer assim, a escala, um erro embutido, porque uma escala, às vezes, previsão do tempo, dependendo do modelo, chega a usar uma escala de 30 quilômetros. Claro, o volume de chuva que acontece numa região, numa distância de 30 quilômetros, é muito variável. Então, ele ter uma estação meteorológica para saber o que está acontecendo, saber se é o momento ideal de uma pulverização, por exemplo, saber o momento ideal, o quando e o quanto irrigar, se ele tiver um sistema de irrigação, é fundamental. E hoje é o que o produtor praticamente não controla. Apesar de informações meteorológicas hoje ter disponível, né, de várias formas para as várias regiões. Mas o produtor tem que lembrar que principalmente chuva é um fenômeno meteorológico pontual. Não dá para comparar o volume de chuva, por exemplo, vamos pegar aqui da estação meteorológica principal de Rio Verde, eu querer comparar com uma outra estação que esteja, vamos dizer assim, a 1 quilômetro de distância. O volume de chuva é diferente. Aqui em Rio Verde mesmo, essas chuvas do mês de agosto, só para ter uma ideia, teve volume de chuva que aconteceu no centro da cidade, que chegou a 25 milímetros no mês de agosto, em um único dia, e na estação oficial foi 8 milímetros. Então, o produtor precisa ter o controle do que está acontecendo, porque, de modo geral, ele pode pegar uma informação, choveu 25 milímetros, e fazer a semeadura em toda a propriedade. E, às vezes, não foi aquela realidade na propriedade dele. Tá? Às vezes aquilo foi no vizinho, distante, e chuva, o produtor gosta de falar, a chuva vem até na porteira e não atravessa a porteira para cá, mas de fato são os fatores meteorológicos que influenciam nisso, então o volume de chuva é variável. Então essa questão da tecnologia é importantíssimo ter uma estação meteorológica na sua propriedade hoje. Bacana. E aí, analisando aí também esse cenário, toda essa conjuntura, você até comentou aí dos prognósticos aí, de quando as chuvas devem começar a aparecer. Para a safra que está iniciando aí, de modo geral, na sua visão, qual que é o prognóstico aí? As chuvas devem perdurar ali até o
o início ali do período de colheita já vai estar mais tranquilo? Como que... Desse Então, início, você comentou um pouquinho dessa fase de plantio, né? Mas e agora, isso. ou ainda é muito cedo, muito precoce para a gente já pensar na Olha, colheita também? A previsão do tempo, como ela é uma modelagem matemática, claro que ela pode ter uma variação, né? Por isso que não é uma precisão, é uma previsão. Por que ela pode ter uma variação? Porque eu faço uma modelagem matemática de a previsão para a região safra inteira. Isso é possível? Isso é possível. Né? É igual você falar assim, olha, eu quero fazer uma previsão de quando que eu vou conseguir juntar um determinado dinheiro para fazer tal coisa. Você faz uma previsão, mas no meio do caminho acontecem algumas coisas que às vezes é difícil você conseguir juntar mais, mas é fácil juntar uma quantidade menor, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala da questão climática, nós sabemos que esse início vai ser mais, vamos dizer, conturbado em termos de excesso de calor e falta de chuva. A partir do dia 15 de outubro deve começar a ter uma melhor regularidade aqui na região, tá? Mês de outubro, novembro e dezembro, tudo indica que o volume de chuva ainda vai ser abaixo da média. Isso é um problema aqui para a nossa região. Quando eu falo abaixo da média, por exemplo, dezembro, nós estamos falando a média é 250 milímetros. Tudo indica que na região deve ficar em torno de 100 a 150. Bom, 100 a 150 é um volume bom, desde que ele tenha uma boa distribuição temporal. Ou seja, vamos pensar que deu um evento de chuva vamos pensar aí de 8, 9, 10 milímetros a cada 3 dias. Ótimo. Agora, se essa chuva acontecer, aquela chuva torrencial, aquela chuva forte, em um único dia 40, 50 milímetros, e depois fica 10, 15 dias sem chover, isso é um problema. Tá. Passando para a virada do ano. Janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro sempre nós temos um problema na região, que é o mesmo que eu citei agora, eu usei como exemplo o mês de dezembro. Janeiro costuma dar chuvas muito fortes e veranico intenso. Veranico, para quem não conhece o termo, é ficar sem chover, é aquele período de estiagem. Janeiro nós teremos esse veranico. Bom, para quem quer fazer a colheita da soja, isso é bom. Mas para quem atrasou o plantio, esperando a regularidade da chuva, janeiro vai estar no enchimento do grão. E é um período que a cultura demanda por muita água, porque além dela se manter o estágio vegetativo dela, tem um estágio reprodutivo, que ela tem que fazer o enchimento do grão. Então, faltar água nesse período é um problema. O sistema de defesa da planta vamos inibir, vamos só manter a transpiração e nada de reproduzir. Então, isso passa a ser um problema. Bom, a partir daí, a partir de fevereiro e março, que é uma outra preocupação, que é fazer ou não fazer a segunda safra, de modo geral o produtor faz, mas qual a cultura? Porque milho tem uma demanda hídrica muito grande, tá? E tem a janela de plantio. Mas as outras culturas também têm a janela de plantio, só que tem uma demanda hídrica menor, como sorgo, milheto, enfim. Sim. Então, a preocupação é que ainda é cedo para falar de safrinha, mas a gente já consegue sinalizar alguns pontos, qual é a tendência. A tendência já é que a partir do ano que vem, devido ter muita umidade no solo, que veio as chuvas de outubro, novembro, dezembro, janeiro, tudo indica que aí tem aquela mudança de estação, aí está caminhando já para a mudança, saindo do verão, entrando para o outono, aí muda a intensidade de radiação, por isso que aí nesse período já é esperado um volume de chuva melhor, para final de fevereiro, a partir do dia 10, 15 de fevereiro e março. Março é o mês mais chuvoso em Rio Verde. Então, março... E aí, isso deixa os produtores muito otimistas, tá? Aí, agora, o que é muito cedo para falar é abril, porque é uma caixinha de surpresa. Abril, geralmente, né, é esperado um volume de chuva. Se até lá, essa tendência de El Niño continuar, pode ser que o abril vai ser uma preocupação aqui para nós. Tá? Agora, se o El Niño até lá ele começar a perder força, ali por volta de... janeiro, fevereiro, ele começar a perder força, tudo indica que o abril vai ser um pouco melhor de chuva aqui na nossa região. Então, teria assim, em um outro momento a gente falar do que vai acontecer em abril, porque o mês de abril praticamente define a cultura que ele vai colocar no campo de segunda safra. Vamos aguardar para ver como que se dará, né, esses próximos meses, torcendo aí por bons momentos aí para todos os agricultores.
Já caminhando para o final, nosso bate-papo está bem bacana, mas qual que seria aí, então, as suas dicas e orientações para os produtores que estão nos acompanhando, aqueles que já iniciaram aí o seu plantio e para aqueles também que deixaram para um período posterior, que estão começando mais tardiamente? Bom, a dica é, né, cautela nesse momento. Eu sei que ele quer logo já fazer a semeadura, mas as condições meteorológicas exigem cautela, porque o El Niño tá de moderada a forte intensidade. Então, isso é um problema. Cautela é muito importante. Esperar por volta aí de 15 de outubro, seria 15 a 20 de outubro, uma data um pouco mais assertiva, um pouco mais segura, uma segurança hídrica, né, do volume de chuva. E, bom, daí para frente, assim, quando o produtor colocou a semente no campo, aí não tem muito o que fazer. É torcer, rezar para que tudo continue dando certo o volume de chuva. Mas o que o produtor pode aí esperar para os próximos... De modo geral, os produtores fazem isso, mas é bom sempre estar falando, reforçando. Toda safra tentar segurar palhada no solo. Por quê? Porque palhada no solo ameniza muito do que nós comentamos aqui. Por quê? Uma chuva que acontece de 10 milímetros, por exemplo, em um solo que tem palhada, ele consegue segurar aquela água ali até 4 a 5 dias, em condição de verão. Um solo que não tem palhada é praticamente, no máximo, 2 dias. Ou seja, com palhada consegue dobrar. Então, o produtor, quando for fazer, que seja uma segunda safra, se for possível, além da segunda safra, fazer também uma forrageira, algo de cobertura, para ter cobertura no solo, ameniza muitos impactos que nós falamos, do estresse hídrico da planta, ameniza o impacto que tem do tombamento fisiológico. Um solo com palhada, mesmo com temperatura chegando aí a 35 graus, praticamente inibe o tombamento fisiológico. Por quê? Porque o tombamento fisiológico ocorre porque um solo arenoso, nessa condição agora que a atmosfera está em 35 graus, o solo arenoso pode chegar o dobro, a 70 graus. Então, por isso que dá o tombamento fisiológico. Então, a dica é cautela no início da safra e já se preparar para a próxima safra, tentando assegurar a palhada no solo. Isso é fundamental. E, bom, para o produtor que está nos ouvindo também, hidratação particular também é muito importante, porque anda muito quente em Rio Verde. Esse período é o período mais quente, mas dias melhores virão aí e nós teremos uma temperatura amena pelos próximos dias. Com certeza, lembrar aí do copo, a garrafinha de água e isso é importantíssimo. Se manter hidratado. Gilmar, agradeço mais uma vez aí a sua participação aqui com a gente no Comigo Cast. Com certeza foram informações aí bem relevantes que agregarão bastante aí aos nossos produtores, aos nossos ouvintes aí cooperados. Este foi mais um Comigo Cast, o seu podcast de informações aqui da Cooperativa Comigo. O Comigo Cast é um produto da Assessoria de Comunicação da Comigo, sob coordenação da Gabriele Triquez. E no episódio de hoje, eu contei com o apoio da minha colega, a analista de comunicação, Tuíse Pires. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Aguardamos vocês no próximo episódio, toda quinta-feira, às 17 horas.